Fala comigo, Coloradagem, como é que vocês estão? Tudo bem? Finalmente, um dia onde a gente vai falar de uma vitória do Inter. Tudo bem que não faz muito tempo que o Inter venceu a última partida, mas venha de alguma derrota e alguns empates, né? Vamos falar dessa vitória, que não empolga muito, mas é uma vitória e é isso que importa, tá bom? Antes disso, você já sabe, se inscreva no canal, like, comentário, aquela coisa de sempre. Colorado para Colorado aqui, torcedor colorado, trazendo o resumo das principais notícias do Inter para vocês, beleza? Bom, galera, ontem o Inter foi a Santa Catarina enfrentar o nosso querido Atlético, que tem lá o jogador, o atacante Ronaldo Carvalho, lá, que o Inter está de olho. É um negrão gigante, né, meu? O cara é alto, forte. Agora, se é um bom goleador, a gente não deu para perceber nesse jogo. Mas deu para perceber que ele é um cara muito veloz, um cara de muita força física, né? Que dependendo dos valores pode ser uma aposta. Nada mais que isso, tá? É que para ser melhor que os nossos atacantes, né? Precisa muita coisa. Porque mais uma vez o Inter venceu sem gol de atacante. Foi gol de um lateral e de um volante. Então, tá difícil, né? Tá difícil. Esse nosso ataque tá pior do que um ataque cardíaco. Bom, o Inter teve aquele episódio chato lá da sua chegada em Santa Catarina, onde o ônibus estacionou quase dentro do hotel, né? Os torcedores estavam lá aguardando os jogadores, nenhum jogador foi atender a torcida. Isso repercutiu muito nas redes sociais, chegou nos ouvidos dos dirigentes do Inter, que depois fizeram meia-culpa, foram lá, pegaram 5, 6 torcedores que ainda estavam lá e levaram para conhecer os jogadores. Isso foi uma grande bosta, porque a torcida se revoltou com isso, e ontem, quando os jogadores chegaram para o jogo, ao invés de fazer a tradicional rua de fogo para os jogadores passar, eles fizeram depois que os jogadores passaram, para deixar claro que eles estão lá pelo clube, não por aquele bando que está lá e que não deu atenção aos seus torcedores, né? Eu achei bem legal a reação da torcida e acho que esse tipo de protesto aí é muito válido. Em relação ao jogo, não foi um grande jogo do Inter, mas o Inter conseguiu algo que não conseguia já tinha algum tempo, que é uma virada, né? Normalmente quando o Inter sai perdendo, no máximo ele consegue empatar. E ontem o Inter conseguiu virar com uma grande atuação do Bernabé. Bernabé jogou muito. Bernabé, quando não tem aquela preocupação defensiva, ele vai muito bem. E ontem ele estava salvaguardado ali, com sempre um volante fazendo a proteção dele para quando ele subia para o ataque. Então foi uma boa partida dele. O nosso sistema defensivo voltou a falhar lá. O nosso querido Bruno Gomes fez um shark attack lá para tentar cortar a bola, falhou e saiu o gol do Atlético. Mas, de uma maneira geral, foi mais um jogo onde o Pesolano modificou bastante uma escalação, né? Sempre mudando, sempre inventando, buscando alternativa de acordo com o adversário. Ontem deu certo, coisa que não tinha dado contra o Mirassol. Mas tá bom, beleza. O importante é que a gente vai trazer a vantagem para o Beira-Rio e no mês que vem a gente tem plenas condições, se não me engano, no dia 12, de carimbar nossa passagem para a próxima fase. Onde a gente vai chegar nesse campeonato, na Copa do Brasil, não dá para cravar, não dá para saber. Mas quanto mais a gente avançar, melhor. É um campeonato que, se tudo der certo, os astros se alinharem, o Deus olhar pro Inter e falar, vou dar uma moral para vocês, é o campeonato que o Inter tem condição de ganhar. Fora ele, o Campeonato Brasileiro já era. A nossa luta no Brasileiro é pelos 45 pontos. Fim de papo. Beleza? E ontem chamou a atenção que o nosso querido Carboneiro não começou o jogo novamente como titular. E o Vaguinha foi atrás para tentar entender o que está acontecendo lá com o Carboneiro. Então vamos ver aqui o que ele vai nos falar a respeito desse jogador, o que ele conseguiu descobrir sobre o Carboneiro. Fala aí, Vaguinha. Reserva contra o Mirassol, entrou no segundo tempo. Reserva contra o Atlético, sequer entrou. E contra o Botafogo, titular. O Carboneiro, eu fui atrás de algumas informações, tá? Ele tem aquele jeitão dele, né, de marrento, parece que ele não tá muito envolvido, né? Ele tem uma pinta de jogador que se acha craque e não é craque, né? Ele é bom. Essa é a parte importante. Ele não é craque. Ele é, no máximo, um bom jogador. E o grande problema do Carboneiro é a recomposição defensiva. Todo mundo sabe disso, inclusive ele. Só que parece que ele não tá muito preocupado em mudar isso, não. Bom jogador. Ele tem esse estilo, tá? E de acordo com a apuração que eu fiz, tá? Internamente, gostam muito do Carboneiro e valorizam muito esse jogador. Mas ao mesmo tempo demonstram uma preocupação
com o calendário e um cuidado maior para que esse jogador não sofra com lesões, tá? Então, quando o Carboneiro é preservado, o jogo contra o Mirassol, ele poderia ter sido titular, tá? Mas o jogo do meio da semana, o Pesolano olhou para o final de semana, olhou para o jogo contra o Botafogo para escalar ele e tirou ele do jogo, tá? Mas também não é só isso. O Pesolano vai cobrar mais dele, mais comprometimento dele, mais entrega. Mesmo que ele seja lá o segundo atacante, porque ele não consegue jogar como ala, então ele vai jogar por dentro, como segundo atacante, ou pelo lado esquerdo, ou pelo lado direito, ele precisa ajudar um pouquinho mais no combate, nem que seja nesse primeiro combate na saída de bola. E o Pesolano tem cobrado isso desse jogador. Mas Carboneiro, na avaliação, é um jogador valorizado, não há nada de extracampo com ele, e o Inter tem cuidados com a questão física dele. Com razão, porque ele teve lesão. Tem que ter cuidado mesmo, que é jogadorzinho de cristal, ele e o Alan Rodrigues, meu Deus do céu, vive lesionado. O Alan Rodrigues, então, consegue jogar. O cara aparece 1, 2 jogos, daqui a pouco fica 3, 4 fora porque tá lesionado de novo. Então, é legal ter esse tipo de cuidado, mas é mais legal ainda não contratar jogador bichado. Mas a realidade do Inter hoje é de viver de sobras, né? O Inter vai na xepa quando a janela de contratações está aberta. Fazer o quê? Obrigado, Alessandro Barcelos. De joelho lá no Racing, ele volta para cá, tem lesões musculares, tá? E o Pesolano não quer perder ninguém. O Pesolano já tem um grupo curto, não reclama, mas ele não quer perder ninguém, porque sabe que a caminhada é longa. E faz sentido, tá? Faz sentido. Já sobre o Ale... É isso que nós temos sobre o nosso querido Carboneiro. Fala Borré, mas é o Carboneiro. E... galera, dessa realidade é essa, infelizmente, é de lutar por 45 pontos, chegar o mais longe possível na Copa do Brasil e torcer pra gente chegar no final do ano não tendo que amargar uma segunda divisão, porque esse nosso time ele é bem ruim. O nosso treinador tá conseguindo tirar leite de pedra, tá conseguindo fazer alguma coisa, mas tem jogos que é difícil. Ele já alertou que vai ser um ano longo, um ano difícil, e não tenha dúvida de que será exatamente assim. Mas o importante é que vamos celebrar, porque a gente tem que celebrar toda e qualquer vitória que o Inter tiver nesse ano, tá bom? Era isso que tinha para hoje. Vocês sabem que dia após jogo tem poucas notícias, então era isso. Qualquer novidade eu volto aqui para trazer para vocês. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um vídeo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.